O homem se realiza no amor e no trabalho. Quem disse isso foi Freud. E a questão é que entre o amor e o trabalho, o homem nem sempre dá preferência ao primeiro. Vivemos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Nós somos o que trabalhamos. Para Karl Marx, o que o homem produz é o que ele é. Quando alguém nos pergunta o que somos, dizemos nosso ofício. Ninguém responde, sou piracicabano, sou mãe, sou judeu. Somos engenheiros, encanadores, designers, donos de casa, empresárias, psicólogos. A psicologia das organizações e do trabalho, como nós chamamos hoje, ela é uma área de fronteira. É uma fronteira entre o homem, a pessoa humana, não é? O trabalho e a sociedade. O objetivo deste documentário é mostrar a história da psicologia organizacional e do trabalho em São Paulo. E depois de um bom tempo de pesquisas e gravações, o que temos nas mãos é essa história narrada por alguns de seus principais personagens. São profissionais, na grande maioria psicólogos, é claro, que ajudaram a escrevê-la, seja dentro das empresas, em serviços públicos ou dentro da academia. A psicologia estuda a consciência humana, o comportamento, a subjetividade humana, tudo isso, e neste caso da psicologia das organizações ou do trabalho, esse estudo e esse objeto são afetados por tudo o que acontece nessas três fronteiras, digamos assim, não é? E nesse sentido, nos últimos anos, a sociedade mudou muito e o trabalho mudou em correlação com a sociedade e a subjetividade humana mudou muito. O trabalho muda, a sociedade muda, o homem muda junto com seus sonhos, suas ambições. E, de alguma maneira, a psicologia do trabalho sempre esteve atenta a essas mudanças. Psicologia do trabalho era psicotécnica, no primeiro momento. Depois virou psicologia industrial, porque era uma coisa que se aplicava na seleção de operários e de trabalhadores para a indústria. Então, psicologia industrial. Mais tarde eles viram, não é industrial, é de organizações. Então, portanto, tem que ser uma psicologia organizacional. É como se fosse um grande avanço. Talvez fosse, né? O nome às vezes puxa vamos dizer, a revisão da missão de uma determinada disciplina. Né? A origem da psicologia do trabalho remete à cidade italiana de Modena, no ano de 1889, quando Luigi Patrizzi montou um laboratório de estudos da fadiga. Mas foi pelo uso dos testes de inteligência que a psicologia entrou de vez no mundo do trabalho. O uso de testes para a seleção de pessoal surgiu no exército americano durante a Primeira Grande Guerra. Em 1917, o psicólogo Robert Irks, da Universidade de Harvard, foi contratado pelo exército americano para fazer um grande teste de inteligência com os alistados. Mas Irks foi além e propôs que os testes também identificassem as aptidões de cada soldado e oficial. Era a procura do homem certo para o lugar certo, um preceito caro ao mundo do trabalho, mais especificamente ao Taylorismo. Foi formada uma comissão que desenvolveu um grupo de testes chamado Army Alpha Test, que tinha várias formas. O Brasil importou isto dos Estados Unidos e adaptou esses testes aqui. Então, os primeiros testes aplicados no Brasil vieram dos Estados Unidos. Depois veio o DAT, o Differential Aptitude Test, que também foi adaptado para o Brasil. Houve a grande descoberta da psicotécnica, né? Isso é, a invenção dos testes psicológicos, tentando entender a pessoa e de uma forma, dentro da cientificismo da época, né? Que tinha que ser, a psicologia tinha que ser quase uma ciência pura, né? Então tinha que ter uma tecnologia também que sustentasse essa posição de ciência.
Os testes chegaram com força poucos anos depois ao Brasil. Na década de 20 do século passado, o psicólogo francês Léon Walter, um dos pioneiros da psicotécnica, visitou o país. Pouco depois, outro francês, Henri Pierron, aportou para uma série de palestras e para ministrar um curso sobre testes psicológicos na Escola Normal de São Paulo, que na época contava com um laboratório de pedagogia experimental, dirigido pelo psicólogo italiano Ugo Pizzoli. Em 1924, os testes começaram a ser aplicados no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A chamada psicotécnica, aos poucos se tornou um dos grandes ramos de atuação para o psicólogo. E até hoje é assim. Em 1948, Léon Walter voltou ao Brasil para lecionar no Departamento de Pedagogia e Orientação Profissional do SENAC do Rio de Janeiro. Trouxe consigo um jovem assistente, Pierre Weil, que acabou se tornando um dos principais nomes da psicologia no país. Além de trabalhar pelo reconhecimento da profissão de psicólogo, Weil realizou um trabalho pioneiro no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Comandou também a criação do primeiro teste genuinamente brasileiro. Desenvolveu um teste chamado INV, Teste de Inteligência Não Verbal. Esse teste era bem adaptado à cultura brasileira, porque o principal uso de testes era feito na área de seleção de pessoal. Então, selecionava-se maquinistas, selecionava-se motoristas, motorneiros, operadores de máquinas e coisas desse gênero. E a formação escolar dessas pessoas eram bem precárias. Então, você tinha que ter um teste de realização, um teste onde o sujeito pudesse desenvolver uma atividade prática e não remetesse as respostas às perguntas do teste ao nível de escolaridade que o sujeito tinha. Então, esse teste, os testes prediletos, inicialmente fundamentados, inicialmente formados, eram testes não verbais. Hoje, o psicólogo é uma profissão reconhecida, então não é qualquer pessoa que pode comprar um teste psicológico. Um teste psicológico hoje só pode ser vendido quando o comprador nos apresenta a sua carteira de filiação ao Conselho Regional de Psicologia. Então, os testes são de uso exclusivo dos psicólogos. Em 1927, os princípios tayloristas seriam questionados pela psicologia. É o ano da experiência Hawthorne. A direção da fábrica Western Electric, situada no bairro Hawthorne, da cidade de Chicago, Estados Unidos, contratou uma equipe de Harvard, chefiada por Elton Meyer, um médico especializado em psicopatologia. O objetivo era estabelecer se havia ligação entre a intensidade da iluminação na linha de montagem e a produtividade dos operários. Mas a experiência foi muito além disso. E mais do que estudar o poder das lâmpadas, Meyer concluiu sobre a importância de fatores psicológicos sobre a produção, como o reconhecimento, a valorização do trabalho e o sentimento de grupo. E acabou descobrindo que o importante não eram as condições, resumindo, não eram as condições físicas do trabalho, mas sim as condições humanas, especialmente de relacionamento e especialmente mais ainda de relacionamento entre direção e trabalhador, entre supervisão e trabalho. E a partir daí, então, ele descobriu a importância que durante muito tempo se falou, que era das relações humanas. Quando o psicólogo se centrou no início da sua atividade na tarefa de fazer seleção, ele estava fazendo um trabalho de portaria, mas não sabia o que acontecia com as pessoas que entravam e que ele selecionava, o que acontecia com elas lá dentro. Então o psicólogo, atento a isso, ele abriu os olhos e falou, não, temos que entender lá dentro, não só entender o indivíduo, quero entender também o grupo onde ele está e entender o conjunto da obra, vamos dizer assim, que era a empresa onde ele estava, onde ele ia ser alocado. Então, essa evolução deve ter se passado em cada empresa e de acordo com cada psicólogo que estava lá, de acordo com a força que ele dispunha para fazer essas mudanças também, porque nem sempre era permitido. Eu te contratei para fazer seleção, faça seleção. Te contratei para fazer treinamento, faça treinamento.
ou o que seja, né? E só mais tarde que começar um ou outro a entrar nessa coisa, não sei se é maior ou não, mas que para mim é mais realística, que é de entender o conjunto da coisa. Porque o trabalho não é o trabalhador e empresa, né? Ele está lá dentro, ele está envolvido, né? Está informado, vamos dizer assim, por aquilo tudo que está em redor dele. Durante muitos anos, a psicologia caminhou entre essas duas vertentes, a psicotécnica e o trabalho dentro das organizações ligado à gestão dos recursos humanos. Mas veio a década de 80, veio o processo de redemocratização, a nova Constituição e o fortalecimento dos movimentos sociais. A organização dos trabalhadores trouxe à tona, entre vários pontos fundamentais, a questão da saúde do trabalhador. Nesse movimento, a psicologia acabou achando um novo espaço de reflexão e atuação. Ser psicólogo, né? Ser psicólogo nessa área, que é uma área que cresceu muito, ela começou com seleção, começou com recrutamento. Aliás, Taylor, né? Que não era psicólogo, já dizia, né? O homem certo no lugar certo. On the best way, quer dizer, já é algo antiquíssimo, né? Quer dizer, essa área que começa de forma restrita, né, nos moldes da engenharia, nos moldes do militarismo, ela cresceu muito. Né? E hoje ela caminha de uma forma muito rápida e há trabalhos muito interessantes, mais específicos na área de saúde do trabalhador, por exemplo. A gente pode delimitar, digamos, ao começo da década de 80 como sendo o momento